Quando falamos em manter disciplina emocional, muita gente imagina um estado quase robótico, como se a pessoa estoica simplesmente não sentisse nada. Mas o estoicismo nunca foi sobre suprimir emoções. A proposta é outra: reconhecer o que se sente, entender o que é possível controlar e agir a partir de escolhas conscientes, não de impulsos automáticos. Isso exige presença. Exige treino. Exige uma visão clara de quem você é e do que você está fazendo no mundo. O cotidiano é um campo de testes constante. Trânsito, prazos, conversas atravessadas, frustrações pequenas que vão se acumulando. A maior parte das nossas reações não nasce do momento presente, mas de hábitos emocionais formados ao longo da vida. Quando alguém é grosso com você, não é apenas aquela frase que te atinge. É a memória de tudo que já te feriu antes. A disciplina emocional não é um talento natural. É um processo de reaprender a responder, em vez de simplesmente reagir. Os estoicos ensinavam a diferenciar o que depende de nós e o que não depende. Parece simples, mas na prática poucos realmente separam essas duas esferas. A maior parte da ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Opiniões dos outros, condições externas, resultados finais. A pessoa se desgasta em discussões que não mudam nada, espera reconhecimento que talvez nunca venha, e se frustra porque o mundo não se curva às suas expectativas. A disciplina emocional começa pelo primeiro movimento: perceber. Antes de reagir, olhar para dentro e identificar o que está acontecendo. Você está irritado porque algo foi injusto? Porque está cansado? Porque deseja ter razão? Ou porque tem medo de perder algo? Se não houver essa pausa, você será conduzido pelo impulso. A pausa é o espaço onde a escolha pode entrar. Esse treino se faz em momentos simples. Por exemplo, alguém te fecha no trânsito. A reação automática é xingar, acelerar, competir. Mas se você observa o momento com clareza, percebe que nada disso muda o ocorrido. O que você controla? A direção do seu carro, sua respiração e sua decisão de seguir adiante sem alimentar uma disputa sem propósito. Esse mesmo raciocínio vale para conversas tensas, para críticas, para mudanças inesperadas no trabalho. A disciplina emocional também envolve aceitar que não se pode resolver tudo imediatamente. Há momentos em que a melhor atitude é esperar a poeira baixar antes de responder. Isso não é fraqueza. É maturidade. Falar somente quando a mente está firme evita arrependimentos. Quantas vezes uma mensagem enviada no impulso destruiu horas, meses ou anos de convivência? A pausa não é silêncio vazio. É um espaço de reconstrução interna. Outra dimensão importante é o cuidado com a própria energia. As emoções se desgastam por excesso de exposição a estímulos que não agregam nada. Notícias repetitivas que só provocam medo, redes sociais que comparam vidas, conversas que alimentam irritação. É muito difícil manter serenidade quando se está o tempo todo diante do que excita a mente para o caos. O estoicismo não pede isolamento, mas discernimento. Escolha onde você coloca sua atenção. A disciplina emocional também é sustentada por valores. Sem valores claros, qualquer emoção forte domina o rumo das decisões. Quando você sabe o que realmente importa para você, é mais fácil reconhecer quando está sendo puxado para longe disso. Se a sua prioridade é construir algo significativo, então discussões pequenas perdem força. Se sua prioridade é cuidar de sua saúde, então certos hábitos deixam de fazer sentido. Se sua prioridade é manter uma convivência harmoniosa, você percebe que nem sempre precisa ter razão. O resultado desse processo não é frieza. É liberdade. Liberdade de não ser prisioneiro da instabilidade dos outros. Liberdade de não se deixar levar por expectativas externas. Liberdade de continuar caminhando mesmo quando o mundo insiste em empurrar para fora do eixo. Claro que isso não acontece de um dia para o outro. A disciplina emocional é um treino contínuo, como fortalecimento físico. Algumas situações vão te testar mais do que outras. Haverá dias em que você vai errar. O importante é perceber que cada falha também é uma oportunidade de aprender. Não se trata de perseguir perfeição, mas constância. Um exercício simples que os antigos estoicos praticavam era imaginar, ao começar o dia, que imprevistos aconteceriam. Não por pessimismo, mas para não se surpreender com o funcionamento natural da vida. Ao antecipar a existência de desafios, você afrouxa a rigidez da expectativa e se torna mais flexível. Alguém pode atrasar. Algo pode dar errado. Uma ideia pode não ser bem aceita. Isso não precisa abalar sua essência. Aos poucos, a disciplina emocional se torna parte do modo de estar no mundo. Você se sente menos reativo, mais estável, mais capaz de escolher o que dizer, quando dizer e o que deixar passar. E o mais importante, a sua energia começa a ser usada de forma intencional.
Você ganha espaço interno para pensar, refletir e agir sem se perder no meio do caminho. Isso abre espaço para uma vida mais leve, mais lúcida e mais alinhada com quem você deseja ser. A disciplina emocional se fortalece quando passa da ideia para a prática. Saber conceitos não muda nada se eles não forem vividos nos pequenos momentos. O estoicismo não é uma teoria distante. Ele foi pensado para o cotidiano real, para quando alguém fala de um jeito atravessado, para quando uma notícia desestabiliza, para quando a rotina aperta. A questão central é: como transformar o conhecimento em hábito? Começa pela observação de si mesmo. Antes de tentar mudar o comportamento, é importante reconhecer padrões. Cada pessoa tem pontos de gatilho emocionais específicos. Alguns se irritam com falta de organização. Outros se sentem ameaçados quando são contrariados. Há quem reaja com ansiedade diante de silêncio ou espera. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo para quebrar o ciclo automático. Um exercício simples é registrar momentos do dia em que você sentiu um impacto emocional forte. Não é necessário escrever páginas. Bastam algumas linhas: o que aconteceu, como você se sentiu, o que pensou e como respondeu. Esse registro cria consciência, com o tempo, revela padrões. Você começa a perceber que certas situações disparavam a mesma reação, mesmo quando os detalhes mudavam. E quando há clareza, existe espaço para mudar. Outro pilar importante é o que os estoicos chamavam de distinção entre desejo e realidade. O que você espera do mundo raramente se alinha perfeitamente com o que o mundo entrega. Quando a expectativa é rígida demais, a frustração se torna inevitável. A disciplina emocional surge quando você aprende a ajustar suas expectativas sem perder seus valores. É como navegar: você controla o leme, não o vento. Não adianta exigir que as ondas parem. Você aprende a mover o barco com elas. Uma forma prática de treinar isso é o exercício da antecipação. Antes de iniciar o dia, reserve alguns minutos para reconhecer que contratempos podem aparecer. Não para criar ansiedade, mas para afrouxar o apego ao controle absoluto. Se você imagina de antemão que poderá enfrentar filas, atrasos, divergências, imprevistos, a mente reage com muito menos choque quando eles realmente acontecem. Esse preparo psicológico cria uma base de calma. Outro ponto é o cuidado com as narrativas internas. A mente tem o hábito de exagerar problemas. Uma crítica simples pode ser transformada em rejeição total. Um pequeno erro pode virar uma prova de incompetência. É essencial aprender a questionar a primeira versão da história que a mente conta. Pergunte-se: isso é fato ou interpretação? O que realmente foi dito? O que estou assumindo sem ter certeza? Essa pausa racional reduz reações emocionais exageradas. A respiração também tem um papel direto na disciplina emocional. Quando o corpo se tensiona, a respiração se torna curta, e isso intensifica a sensação de urgência e ameaça. Voltar a respirar de forma lenta e profunda envia ao cérebro a mensagem de que o perigo é imaginado, não real. Alguns segundos de respiração consciente podem evitar decisões impensadas. Não se trata de misticismo, mas de fisiologia. Há também o treino da presença. Muitas reações emocionais fortes acontecem porque a mente não está no agora. Ela está presa em algo que aconteceu ou preocupada com algo que ainda pode acontecer. O presente raramente é tão pesado quanto o que a imaginação projeta. Estar presente significa retornar ao corpo, ao que está diante de você, ao que pode ser feito agora. Esse retorno reduz a intensidade emocional e aumenta a clareza. Mas a disciplina emocional não se sustenta apenas em exercícios pontuais. Ela depende de escolhas contínuas sobre como você estrutura sua vida. Dormir mal, se alimentar mal e viver em ambientes caóticos torna qualquer pessoa vulnerável. Não há filosofia que resista ao corpo exausto. O estoicismo não separa mente e corpo. O cuidado físico é parte da serenidade mental. Descanso não é luxo, é fundamento. Outra prática essencial é escolher bem onde colocar sua atenção. A mente se molda pelo que consome. Se você passa horas lendo conflitos, comparações e críticas, sua visão do mundo se torna mais hostil. Se você convive constantemente com pessoas que reagem de forma explosiva, você tende a reproduzir esse comportamento. Atenção é investimento. Você alimenta aquilo que observa. E aquilo que você alimenta cresce. É importante também desenvolver tolerância ao desconforto. A sociedade atual tende a buscar alívio imediato para qualquer incômodo. Mas a disciplina emocional exige atravessar momentos desconfortáveis sem buscar fuga rápida. Um silêncio desconfortável em uma conversa pode ser o espaço necessário para entendimento. Uma vontade de responder impulsivamente pode ser o momento ideal para respirar e esperar. Cada vez que você aguenta um pouco mais sem agir no impulso, sua capacidade de domínio interno se fortalece.
No centro de tudo está a responsabilidade por si. Não importa o que o outro faz. Não importa o que acontece externamente. A questão é, como você responde? A resposta é a única parte que sempre está nas suas mãos. E essa responsabilidade é libertadora. Ela tira o poder do acaso e coloca o protagonismo de volta em você. Com o tempo, a disciplina emocional deixa de ser esforço consciente e se torna postura. Você se torna mais sólido. As situações continuam acontecendo, mas não te arrastam. As pessoas continuam reagindo como sempre reagiram, mas você não se contamina com a mesma facilidade. A vida não fica perfeita. Ela continua sendo o que é, mas você passa a caminhar com firmeza, sem se perder no meio do movimento. É na convivência que a disciplina emocional revela sua profundidade. É fácil manter a calma quando ninguém está nos pressionando. O verdadeiro desafio surge quando lidamos com opiniões diferentes, expectativas alheias, falhas de comunicação e comportamentos que não controlamos. O estoicismo não propõe se isolar do mundo. Pelo contrário, ele oferece ferramentas para permanecer inteiro enquanto se relaciona. A primeira ideia importante é que ninguém é obrigado a agir como você gostaria. Por mais óbvio que isso pareça, a maior parte do sofrimento em relações nasce dessa resistência. O outro não atende a mensagem no tempo que você espera. Não reage com a mesma intensidade emocional. Não interpreta suas palavras da forma que você acreditou ter sido claro. Existe um intervalo grande entre o que você pensa que comunica e o que o outro realmente entende. Reconhecer essa diferença diminui a fricção. A disciplina emocional nas relações começa pela escuta. Escutar não é simplesmente ficar em silêncio enquanto o outro fala. É tentar entender o que ele está de fato expressando, sem preencher a fala dele com as suas conclusões. Quando você escuta com atenção, percebe nuances. Compreende o que o outro sente, não apenas o que ele diz. Isso não significa concordar com tudo, mas estar presente de verdade. A presença já reduz muitos conflitos antes mesmo deles se formarem. Outro ponto é aprender a escolher quando responder. Nem toda provocação merece resposta imediata. Muitas discussões não começam pela ideia, mas pelo tom. Se a outra pessoa fala exaltada e você responde na mesma frequência, o conflito se multiplica. Mas se você respira e responde com firmeza tranquila, o ambiente muda. A disciplina emocional não é submissão. É escolha do melhor momento e da melhor forma. Também é importante diferenciar crítica de ataque. Há críticas que apontam caminhos de melhoria e há ataques que visam apenas ferir. A mente, quando está fragilizada, interpreta qualquer discordância como ameaça. Mas, com estabilidade, você consegue avaliar com calma: isso faz sentido? Há algo aqui que eu posso aprender? Ou é apenas a frustração do outro transbordando? Quando você não toma tudo como pessoal, ganha liberdade para discernir. Relações também exigem que você seja claro consigo mesmo. Muitas tensões surgem porque as pessoas esperam que o outro adivinhe suas necessidades. Quando não há comunicação direta, cresce a sensação de injustiça e ressentimento. A disciplina emocional não é apenas conter reações, mas expressar o que você sente de forma simples e honesta. Não é sobre dramatizar. É sobre dizer o essencial sem atacar. Outro ponto fundamental é deixar de insistir onde não há reciprocidade. O estoicismo ensina que energia é um bem precioso. Se uma conversa sempre termina no mesmo conflito. Se uma pessoa está sempre presa em um ciclo de desrespeito. Se a troca nunca se equilibra. É sinal de que talvez seja necessário ajustar limites. Limite não é afastamento. É cuidado. Ele protege tanto você quanto o outro, porque clareia o terreno da relação. A disciplina emocional também se expressa em saber quando pedir desculpas. Não porque você está errado em tudo, mas porque reconhece quando algo poderia ter sido dito ou feito de outra maneira. A força real não está em ter razão a qualquer custo, mas em ser capaz de sustentar a própria responsabilidade. Uma desculpa verdadeira não diminui ninguém. Ela reforça a maturidade. Nas relações próximas, a disciplina emocional se fortalece pela constância. Pequenos gestos de atenção valem mais do que grandes declarações ocasionais. Um olhar que demonstra presença. Uma mensagem enviada com calma em vez de sarcasmo. Um pedido de explicação antes de tirar conclusões precipitadas. A convivência é feita desses detalhes. São eles que constroem confiança. É importante lembrar que cada pessoa está vivendo batalhas que você não vê. Quando você olha apenas para a superfície, pode julgar com dureza. Quando você observa com empatia, entende que a reação do outro muitas vezes diz mais sobre a história dele do que sobre você. Esse entendimento não justifica ofensas, mas impede que você absorva o que não pertence a você. Há também um aspecto silencioso da disciplina emocional nas relações: saber quando se afastar. Não como fuga, mas como cuidado.
Se um ambiente constantemente provoca desgaste, se a comunicação se tornou impossível, se não há respeito mínimo, o afastamento é uma forma de preservar o que ainda é saudável dentro de você. Permanecer em relações que drenam energia enfraquece o equilíbrio emocional de forma profunda. No fim, a disciplina emocional nas relações se resume a 3 movimentos: perceber o que você sente, entender o que está sob seu controle, agir de forma alinhada com seus valores, não com o impulso. Esse é o eixo que sustenta convivências mais maduras. Não elimina conflitos, mas transforma a forma como eles são atravessados. A vida é feita de encontros. Alguns leves, outros desafiadores. Alguns breves, outros duradouros. Você não controla quem chega nem quem vai, mas controla como se posiciona. Quando você caminha com clareza e tranquilidade, sua presença altera o ambiente. Você deixa de ser alguém arrastado pelas circunstâncias e se torna alguém que sustenta o próprio centro. A disciplina emocional não é um destino final. É um caminho que se percorre todos os dias. Há momentos em que tudo flui com leveza e clareza. E há dias em que parece impossível manter a calma. O objetivo não é eliminar totalmente o impulso, mas fortalecer a capacidade de escolher o que fazer com ele. É aqui que o estoicismo fecha o ciclo. Ele não promete perfeição. Ele oferece direção. A constância se constrói no cotidiano. Não é algo grandioso. São decisões pequenas, repetidas. Respirar antes de responder. Perceber quando uma emoção está prestes a transbordar. Reconhecer que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Deixar passar o que não acrescenta. Ajustar expectativas para o que é real, não para o que se gostaria que fosse. E, principalmente, continuar praticando mesmo quando parece que não está funcionando. Haverá recaídas. Dias em que você vai reagir no impulso, falar demais, se irritar com rapidez ou se fechar quando deveria se abrir. Esses momentos não cancelam o progresso. São parte dele. O que importa é o que você faz depois. Ao perceber o excesso, volte. Retome a respiração. Refaça o caminho internamente. Observe o que disparou a reação. Aceite que o aprendizado não segue linha reta. A disciplina emocional cresce quando você se levanta depois do tropeço, não quando nunca tropeça. Uma forma de sustentar essa constância é manter um tipo de retorno diário a si. Não precisa ser uma prática longa. Pode ser 5 minutos pela manhã para organizar a mente. Ou alguns instantes à noite para revisar o dia e perceber onde a calma se manteve e onde se perdeu. Quando você cria esse espaço íntimo, aos poucos a lucidez se torna mais natural. Você começa a reconhecer seus padrões sem julgamento pesado, apenas com atenção. A atenção é o que transforma. Outro aspecto essencial é aceitar que o mundo não vai parar de apresentar desafios. A vida é movimento. Mudanças acontecem. Pessoas entram, saem, se transformam. Circunstâncias fogem do controle. Nada é fixo. Se você tenta construir sua estabilidade no que é externo, a instabilidade será constante. A disciplina emocional surge quando a base se desloca para dentro. Não como isolamento, mas como centro de gravidade interno. Isso não te afasta da vida, te sustenta nela. A clareza sobre o que se pode controlar é o ponto que atravessa todos os capítulos dessa reflexão. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla como interpreta e responde. Você não controla as condições externas, mas controla a forma como atravessa cada situação. Você não controla o tempo, mas controla a presença que coloca em cada momento. Essa distinção é simples, mas muda tudo. Com o tempo, algo mais profundo acontece. A reação automática diminui. A pressa de se defender enfraquece. O peso da necessidade de reconhecimento perde força. Surge um tipo de silêncio interno que não é ausência de emoção, mas presença plena. Esse silêncio permite enxergar melhor, entender melhor, agir melhor. E é aqui que a disciplina emocional se transforma não apenas em prática, mas em maneira de existir. Você se torna alguém que não se abala facilmente. Não porque não sente, mas porque sabe onde está seu eixo. Você passa a escolher suas batalhas. A se afastar do que não faz sentido. A se aproximar do que alimenta sua profundidade. A falar menos quando o barulho não leva a lugar nenhum. A dizer o que precisa ser dito quando é necessário, sem dureza desnecessária. A calma deixa de ser passividade. Ela se torna força. A serenidade deixa de ser fraqueza. Ela se torna clareza. A disciplina emocional não é sobre vencer o mundo. É sobre não se perder dentro dele. Ao final, o que o estoicismo oferece é um modo de caminhar. Um modo de estar presente no agora sem ser arrastado pelas marés de emoções desgovernadas. Um modo de sustentar seus valores enquanto o mundo muda ao redor. Um modo de pertencer a si mesmo sem se fechar ao outro.
E quando isso começa a acontecer, mesmo que ainda de forma imperfeita, algo muda na maneira como você vive. A vida se torna menos reativa e mais consciente. Menos corrida e mais intencional. Menos pesada e mais significativa. Não há conclusão definitiva, porque esse é um aprendizado contínuo. Mas há um ponto de chegada suficiente para agora. A disciplina emocional é construída aos poucos, na prática diária de perceber, compreender e escolher. E cada pequena escolha em favor da lucidez fortalece o caminho. A partir daqui, você segue. Com calma. Com firmeza. Com presença. Com a consciência de que não se trata de controlar o mundo, mas de estar inteiro nele.